A China hoje tirou todas as máscaras e declarou publicamente que na questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia está totalmente do lado da Rússia. Além disso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou ao principal diplomata da União Europeia que Pequim nunca aceitará a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Pois, na opinião dele, isso permitiria que os Estados Unidos da América voltassem totalmente sua atenção para a China. Isso contradiz a posição pública de Pequim sobre sua suposta neutralidade no conflito. Essencialmente, a China agora declara abertamente que apoiará a Rússia de todas as formas nesta guerra, para que essa guerra continue o máximo de tempo possível e para que a Rússia, pelo menos, não perca nela. E tudo isso para que os Estados Unidos da América e o Ocidente em geral fiquem presos justamente nessa guerra e não desviem sua atenção para o confronto com a China. Além disso, muitos analistas agora afirmam que se a China realmente decidir atacar Taiwan, Xi Jinping já pediu ao ditador russo Putin para atacar os países do leste europeu, para que a OTAN fique presa nessa parte do mundo e não consiga transferir forças para retomar Taiwan da China. E além disso, hoje a revista traz uma informação interessante sobre os drones Shahed. Porque agora na produção deles não participam apenas a Rússia e o Irã, mas na verdade toda uma coalizão formada por Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. A produção desses drones demonstra que os Estados Unidos da América não podem se isolar dessa questão, que essa coalizão, esse eixo do mal, finalmente se uniu de forma híbrida, muitas vezes para enfrentar o Ocidente. Sou Alexei Petty. Hoje é 6 de julho, discutiremos esse tema juntos. Então, abordarei tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram. Ele se chama assim, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, uma notícia que simplesmente abalou o mundo diplomático, porque a China, de fato, admitiu que vai ajudar a Rússia de todas as formas possíveis na guerra contra a Ucrânia, para que essa guerra continue o máximo possível e para que a Rússia não perca. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse ao principal diplomata da União Europeia que Pequim não pode aceitar a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia, pois isso pode permitir que os Estados Unidos da América concentrem totalmente sua atenção na China. Isso contradiz a posição pública de Pequim sobre sua suposta neutralidade nesse conflito. É o que afirmam os funcionários europeus. Essa declaração do ministro das Relações Exteriores da China foi feita durante uma reunião de 4 horas com a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, na última quarta-feira, em Bruxelas. Nesse encontro, houve uma troca de opiniões dura, mas respeitosa, abrangendo uma ampla gama de questões, desde a cibersegurança de metais de terras raras até os desequilíbrios comerciais de Taiwan e do Oriente Médio. E então, um funcionário não identificado afirma que os comentários pessoais de Wang Yi sugerem que Pequim pode preferir uma guerra prolongada da Rússia contra a Ucrânia, o que impediria os Estados Unidos de se concentrarem em sua rivalidade com a China. Essas observações ecoam as preocupações dos críticos da política chinesa de que Pequim tem muito mais interesses geopolíticos na guerra da Rússia contra a Ucrânia do que sua posição declarada de suposta neutralidade. E então, na sexta-feira, em mais um briefing do Ministério das Relações Exteriores da China, a porta-voz Mao Ning ouviu uma pergunta sobre essa troca de opiniões que foi relatada pela primeira vez pelo jornal. Ela então reafirmou a posição de longa data de Pequim sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A seguir, citarei Mao Ning. A China não é parte do conflito ucraniano. A posição da China sobre a crise ucraniana é objetiva e consistente. Ou seja, negociações, cessar-fogo e paz. A crise ucraniana prolongada não serve aos interesses de ninguém. E além disso, ela acrescentou que a China quer alcançar uma solução política o mais rápido possível. Em conjunto com a comunidade internacional e respeitando a vontade das partes interessadas, continuaremos a atuar de forma construtiva para atingir essa meta. Mas as declarações públicas da China sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia escondem um quadro mais complexo. Só quero lembrar que, apenas algumas semanas antes do início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, o líder chinês Xi Jinping anunciou uma parceria com Moscou, como eles chamaram, sem limites. E desde então, os laços políticos e econômicos entre os dois países se fortaleceram. A China se colocou como possível mediadora da paz, mas as apostas para Pequim aqui são altas.
Eles estão preocupados, em última instância, com a possível perda de um parceiro importante, que é a Rússia. A China também rejeita as crescentes acusações de que estaria oferecendo, como dizem, quase apoio militar à Rússia. A Ucrânia impôs sanções contra várias empresas chinesas por fornecerem aos russos componentes e tecnologias para drones, além de componentes para a produção de mísseis. Nós ainda vamos voltar ao assunto dos drones. E depois do ataque recorde à capital ucraniana, Kiev, na sexta-feira e no último fim de semana em geral. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sybiga, publicou fotos que, segundo ele, são fragmentos do drone de combate Shahed, mas os russos o chamam de Geran-2. E em uma das imagens foi mostrada uma parte da fuselagem desse drone, na qual é claramente visível que o dispositivo foi fabricado na China em 20 de junho, o que confirma que a China fornece componentes para a produção de drones. Sybiga acrescentou que naquela noite, abre aspas, o prédio do Consulado-Geral da China em Odessa sofreu danos leves como resultado dos ataques russos à cidade. Não há melhor metáfora para como Putin continua a escalar sua guerra e terror, envolvendo outros nela, incluindo tropas norte-coreanas, armas iranianas e alguns fabricantes chineses. A segurança na Europa, no Oriente Médio e na região Indo-Pacífica está inextricavelmente e tecnologicamente ligada. E lembro também que neste ano surgiram acusações de que cidadãos chineses já lutaram ao lado da Rússia contra a Ucrânia. Ou seja, até mesmo o recurso humano já está envolvido. E Pequim, é claro, nega qualquer envolvimento e repete os apelos anteriores para que os cidadãos chineses se abstenham de participar das ações militares de qualquer lado. Mas, na prática, a China, pela voz do ministro das Relações Exteriores Wang Yi, diz aos europeus que vai continuar apoiando a Rússia de forma híbrida para que essa guerra dure o máximo possível. Porque quanto mais tempo a Rússia conduz a guerra contra a Ucrânia, mais o Ocidente e principalmente os Estados Unidos da América ficam envolvidos nesse conflito. E menor é a probabilidade de que Washington entre em algum tipo de confronto aberto com a China. Enquanto os recursos estão concentrados nessa guerra, a China pode fortalecer sua economia e possivelmente planejar um ataque a Taiwan. E aí, na véspera, na Aliança do Atlântico Norte, declararam que, se a China decidir atacar Taiwan, é bem possível que ela recorra ao Kremlin com um pedido para iniciar ataques contra países da OTAN, em particular contra o flanco leste da aliança. E para novamente prender as forças da OTAN nessa região e para que os Estados Unidos da América não possam contar com a ajuda dessas forças na guerra por Taiwan. Mas aqui há um ponto interessante sobre como a China está envolvida na guerra, embora aparentemente em um nível bastante baixo, mas isso revela toda a dimensão global. Hoje, a publicação escreve que o drone de ataque Shahed-136, renomeado pela Rússia como Geran, que foi originalmente desenvolvido no Irã, agora está equipado com componentes da China e montado na Rússia usando mão de obra norte-coreana. E, dizem, isso soa tão sinistro quanto realmente é. Relata-se que a cooperação internacional por trás desse drone simboliza a formação de um novo eixo do mal, unido por uma hostilidade comum ao Ocidente. Ainda mais porque recentemente o ministro das Relações Exteriores da China disse ao principal diplomata da União Europeia que Pequim está interessada na continuação da guerra na Ucrânia para que os Estados Unidos da América não consigam se concentrar totalmente na China. E agora a mídia escreve que essa declaração coincide com o fato de que o motor de 4 cilindros do Shahed é fabricado por uma empresa chinesa e seus transmissores, geradores de sinal e conversores são produzidos pelo Instituto de Tecnologias de Microeletrônica de Pequim. Ou seja, de fato, temos o seguinte cenário. O Irã forneceu inicialmente o drone. A China agora fornece os componentes. A Rússia monta e utiliza mão de obra da Coreia do Norte. Aqui no exemplo de um único drone, vemos a união daquele chamado eixo do mal. E o que se sabe publicamente sobre o uso pela Rússia? Os drones Shaheds, apesar de lentos, são extremamente destrutivos e têm sido cruciais no fortalecimento dos ataques russos. E na sexta-feira, apenas algumas horas após a conversa telefônica entre os presidentes dos Estados Unidos da América e da Rússia, o Kremlin realizou o maior ataque único contra a Ucrânia desde o início da guerra em grande escala, usando drones e mísseis. No verão passado, a Rússia lançava em média 350 Shaheds por mês, mas no mês passado foram registrados 5.438 lançamentos. E agora, a coalizão,
formada estrategicamente pela China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, desmonta a ideia de que os Estados Unidos da América podem simplesmente mudar o foco da Ucrânia para Taiwan. Ou então, o que diz o ministro das Relações Exteriores da China, e também, aliás, o que dizem no Pentágono, por exemplo. Vamos simplesmente deixar a Ucrânia com Putin, que eles continuem lutando sozinhos, e nós vamos nos concentrar totalmente no confronto com a China. Não, essas situações estão intrinsecamente ligadas. Por isso, Washington deve levar em conta as conexões entre os complexos militar-industriais de seus adversários e lembrar que, na guerra do século XXI, quase nada acontece de forma isolada. Não se deve pensar que é possível simplesmente abandonar a Ucrânia e focar na China. São episódios diferentes. Não, isso está totalmente interligado. A declaração do ministro das Relações Exteriores da China confirma que o país tem interesse na continuação da guerra, pois está pensando em como lutará contra Taiwan. Por isso, aqui eu deixo reticências. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like.